Beleza. Na última aula a gente corrigiu. Foram 3 deveres de 4, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Foram 4. A gente corrigiu 3 deveres de 4. A gente corrigiu o primeiro dever, que é do Hello. O segundo dever lá, que são das lhamas. O terceiro dever, que é do Mario. E ficou faltando um dever pra gente corrigir, que é o do crédito, que é pra verificar um cartão de crédito, se ele existe ou não. O que é pra fazer nisso aqui? Como que é pra isso funcionar? Eu tenho, por exemplo, aqui o meu... Deixa eu fechar esse trem aqui. Eu tenho aqui o meu já funcionando. Eu só preciso tirar esse aqui porque eu fiz pra testar um negócio. Deixa eu ver se tá funcionando. Eu só preciso testar mais alguma coisa. Beleza, tá funcionando. O que era pra fazer? Eu era, por exemplo, pegar esse número aqui. Vamos ver. Eu coloco aqui e ele me fala. Nesse caso aqui deu inválido. Por que deu inválido? Eu troquei alguma coisa aqui sem perceber. Calma aí. Dá Ctrl Z que é mais fácil. Pronto. Esse aqui pode ir embora. Vou dar esse aqui. Mais Ctrl Z ainda. Aí. Vamos ver se está funcionando agora. Aí, agora está funcionando. Era para fazer isso. Eu coloco um número de cartão de crédito, qualquer número, e ele tem que me falar. O meu programa tem que falar se esse cartão de crédito ele existe e qual cartão de crédito que é. No caso desse aqui ele é Visa. Aí eu tenho que fazer toda uma equação aqui no meio para verificar se o cartão existe. Se ele existir, eu venho para cá e falo qual tipo que ele é. Aqui, por exemplo, eu defino se ele é Amex, que é American Express, Mastercard, Visa, ou se ele não existe. Aí beleza. A gente tem que fazer isso aqui. Ele deu um background aqui pra gente, de onde a gente pode começar. Ele falou aqui como que faz essa equação. E aqui ele deu mais alguns detalhes, se eu não me engano, né? Ele deu mais alguns detalhes aqui falando que é só para responder com Amex, Mastercard, Visa ou Invalid. E aqui ele deu alguns exemplos do que é para o programa responder. Aqui tem um link que abre no site do PayPal, que é para a gente ir testando o cartão de crédito. Se a gente não quer testar só aquele ali, ou se não quer já checar com esse código aqui, que eu escrevo ele aqui. Eu não vou testar agora. Na verdade foi sozinho. Mas beleza, enquanto vai... Enquanto vai verificando, eu vou terminando aqui. Como que é? O que a gente precisa fazer primeiramente? A gente entra aqui na equação, a gente vê que eles fizeram isso aqui com o cartão de crédito, com o número de cartão. Quando eu coloco ele, o app programa separar cada dígito que tem nesse código inteiro. Ele separa cada dígito. Ele pega os que estão em negrito aqui, de cá para cá. Ele vem do final até o começo. Ele separa esses números, multiplica um por um pelo número 2. Por exemplo, o primeiro número aqui, que é o penúltimo número, ele é 1 vezes 2. Nesse caso aqui é 0, não vai dar nada, né? Chega aqui no 6, 6 vezes 2. E a gente tem que separar esses números. Depois que faz esse cálculo de vezes 2, o que a gente tem que fazer? Vai dar esse resultado aqui. 2 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 12, mais 0, mais 8. Esse 12 aqui, a gente tem que quebrar ele também. Não pode ser um número com 2 dígitos, tem que ser um número com 1 dígito só. Então a gente quebra ele e a nossa equação vira isso aqui agora, com o número 12 quebrado aqui. E ele vai dar o resultado 13. Agora, os números aqui
do nosso cartão que não foram, que a gente não pegou eles ainda, a gente vai pegar eles agora e fazer eles, junta tudo, soma tudo, os números que sobraram, mais 13, que é o nosso resultado aqui. Aí ele vai dar o resultado, nesse caso aqui, resultado 20. E a gente sabe se o cartão existe, se é legítimo, se esse número que der aqui, no caso esse 20, o último número for 0. O número da direita, o último número da direita for 0. Aí a gente sabe que é legítimo. A gente tem que escrever um código que basicamente faz isso. Ele pergunta o cartão de crédito, a gente coloca o número, ele vai ver se é Visa, se é Mastercard ou se é American Express, e ele vai ver se é válido ou se ele não é válido. A gente tem que fazer isso. Como que a gente faz isso? Acabou dando erro, mas vamos ignorar isso aqui por enquanto. Eu vou colocar isso aqui embaixo. Voltei pra cá. Beleza, fecha aqui. Então, change pra pasta aula. Já tô aqui, vou abrir o crédito. Como é que aqui eu vou ficar aqui embaixo, beleza. Aqui está o nosso código vazio, nosso código credit vazio. A primeira coisa que a gente tem que sempre fazer é incluir as nossas pastas que a gente já está acostumado a incluir. Eu vou incluir o CS50 e incluir o standard IO. Eu incluí essas duas pastas, como sempre, e eu vou já começar a programar. Eu vou dar um int main void e aqui eu começo a escrever, beleza. O que a gente precisa fazer no começo? A gente precisa pedir o usuário, por exemplo, aqui a gente precisa pedir para ele colocar um número aqui. A gente tem esse número aqui para a gente testar. Ele vai pedir, então vamos vir aqui e o que é esse número? Esse número ele vai ser poderia usar int? Acho que fica muito pequeno, então eu vou usar um long. Então vamos começar aqui. Long n de number é igual a getLong. Vamos ver. Ele deixa escrever alguma coisa, deixa eu ver. Pede. Ele pede para ser isso aqui. Então a gente vem e escreve isso aqui. Vamos ver se já está pedindo. Já está pedindo o número. Não faz nada ainda, mas a gente já sabe que está funcionando. Beleza. Depois que pede esse número, a gente tem que quebrar cada um deles. Como que a gente quebra cada um deles? Vamos vir aqui. A gente tem que quebrar cada um deles desse jeito aqui, separando cada um desses números. A gente, então, primeiro tem que contar. A gente tem que fazer o programa contar quantos dígitos tem esse código que a gente inseriu. Pode ser, por exemplo, acho que aqui fala. Aqui, o American Express usa 15, o Mastercard usa 16, o Visa usa 13 e 16 dígitos. Pode ser qualquer um desses, mas o programa tem que contar mesmo se não for nenhum desses. Então, vamos testar aqui. Como que a gente faria para contar? Eu posso, por exemplo, vamos definir o looping for. Esse looping for, ele vai, vamos criar uma int só para ele, uma int y. Qual que vai ser o nosso requisito para continuar funcionando? Eu quero que y seja enquanto não for enquanto não for igual a 0,
e no final eu quero que ele aumente. Na verdade eu posso inclusive definir isso aqui como count, pode ser count, porque aí a gente sabe melhor como que é. É isso? Deixa eu ver. Eu já estava fazendo caca aqui. Esse aqui vai ser nosso index. Eu não posso mexer nele por enquanto. Eu vou vir aqui agora e fazer um looping aqui para quê? O que eu quero que seja aqui? Eu quero que o meu n, que eu fiz ele ali em cima, ele seja igual a n dividido por 10. Por que eu quero que seja igual a n dividido por 10? Basicamente, deixa eu fazer aqui. Se eu tenho esse número aqui, eu divido ele por 10, a vírgula passa para cá. Como é long, ele não aceita número com vírgula, ele simplesmente exclui esse primeiro dígito. Aí a cada vez que eu divido por 10, ele vai e exclui. Nesse caso aqui eu vou precisar fazer um looping while, que é enquanto n não for igual a 0. Porque uma hora, quando ele chegar, por exemplo aqui, ele vai dividir tanto que vai chegar em 0, alguma coisa, que como a vírgula não conta, ele vai ser só 0. Aí ele vai para o looping. Vou colocar as chaves aqui. Beleza? Vamos ver se está funcionando? Vamos ver se fez alguma coisa. Eu vou dar um printf, porque eu particularmente gosto de debugar. A gente fala debugar, que é basicamente ver o que está acontecendo dentro do nosso código. Eu posso usar tanto o printf aqui, para ver, por exemplo, eu quero que n seja igual ao tal número que eu vou colocar aqui. Aí ele precisa ser um li, só para eu ver o que é. Nossa long chama n e eu quero pular a linha. Vamos ver se está funcionando. Vamos dar um make. Deu erro. Por que deu erro? Vamos ver o primeiro erro. Tá ao contrário aqui. É assim. Vamos ver. Beleza, agora está funcionando. Vamos colocar um dígito aqui. Eu quero que seja, sei lá, pode ser qualquer coisa. Vamos ver. Aí, ó. Aí ele conta. Ele dividiu primeiro por 10. Ele pegou aqui, dividiu por 10. Aí n ficou sendo sem o 8 do final. Depois dividiu mais e foi fazendo essa pirâmide até chegar no 0. Quando chega no 0, a gente tem a nossa contagem. Agora, como que a gente faz? Beleza, está contando, está chegando no 0. Como que eu faço para ele me dar um resultado de número? Eu posso vir aqui e escrever count. Eu tenho que, por exemplo, int count. Eu deixo desse jeito. Agora, na verdade eu defino por 0, só por via das dúvidas. Eu venho e coloco que count, ele vai aumentar cada vez que passar por esse looping. Ou seja, aqui no n, passou a primeira vez, ele conta, passou a segunda, ele conta, e assim vai contando. Ele vai adicionando 1 sempre. Vamos ver se está funcionando. Calma aí que bugou tudo aqui. Vamos ver, só que eu esqueci de pegar o printf. Como eu disse, eu prefiro o printf, só que tem outro jeito que eu vou mostrar ele aqui agora. Qual que é o outro jeito? Aqui nesses números tem jeito de clicar aqui do lado. O que é esse ponto vermelho aqui do lado? É, por exemplo, eu tenho uma função igual make, que a gente vai ver exatamente o que está escrito nisso aqui, quando a gente escreve o make. Eu tenho o make, eu tenho o change directory, eu tenho o ls, que é para listar cada coisa que eu tenho aqui. Eu tenho esses códigos.
Um código que eu tenho, que ele serve bastante, é o debug 50. Quando eu tenho um código pequeno desse jeito, eu prefiro usar o printf, que eu acho mais fácil de ver. Mas eu posso usar simplesmente o debug 50. Eu tenho que marcar uma posição aqui do lado para esse debug 50. Por quê? Quando um programa inicia, ele vai de cima para baixo. Se, por exemplo, linha 1, 2, 3 e 4. Se eu marco aqui, ele vai executar exatamente tudo que ele executou e parar nesse lugar aqui. Ele vai dar um pause para eu saber cada coisa que está acontecendo e ele vai deixar eu passar linha por linha até chegar no lugar que eu quero, para verificar cada variável que eu fiz. Por exemplo, eu vou deixar o nosso pontinho ali, eu vou dar debug, eu tenho que dar um make aqui, dar um make credit, beleza, vou dar um debug 50 credit. Ele abriu essa barrinha aqui do lado. Agora você vê que ela tá aqui, ó, o nosso código. Ele iniciou isso aqui, ele veio direto para cá, que é a nossa primeira linha dentro desse código. Aqui a gente já começa a ter algumas informações aqui. Por exemplo, o nosso código, o nosso N aqui, ele está sendo esse aqui, nessa linha. O nosso count, que a gente vai iniciar ele aqui, ele está sendo 0 ainda. Então a gente clica aqui em cima para passar a linha. Aqui ele perguntou o número que eu quero. Eu vou colocar. E agora você vê que aqui esse número, ele veio parar aqui, porque o nosso N é esse número que a gente coloca. Aí a gente passa mais uma linha para ver o que está acontecendo. O nosso count fica 0. Entra no looping. A gente teve ali que N agora é N dividido por 10. A gente vê aqui do lado que saiu o último número. Aí o count ele aumenta quando passa uma vez. Aí desceu, tirou o número do N, aumentou o número do count. E assim vai acontecendo. Aí a gente vai vendo aumentando ali. A gente pode, por exemplo, eu vou iniciar isso aqui de novo. Eu vou dar um debug. Eu quero que para aqui. Pode ser aqui. Na verdade, para aqui. Eu vou dar um debug. Ele vai aparecer aqui do lado. Eu vou ir para frente. Aqui agora tem um sinalzinho de resume. Então ele vai, nesse caso pediu porque eu coloquei, ele pediu o número, vou colocar o número. Ele vai executar até o nosso próximo ponto, com esse botãozinho de resume. E quando eu clico ele de novo, ele vai e fecha o nosso debug. Aqui funcionou da mesma maneira de antes e mostra o nosso valor do count direto. Eu gosto de fazer o que quando o programa é pequeno? Eu gosto de dar um printf, que é, por exemplo, count é igual a... Aí a gente coloca o que ele é uma int count, e vem. Vamos ver. Aí aqui tem o nosso contador, que eu esqueci de pular a linha e ficou feio desse jeito. Mas eu quando tenho um programa muito pequeno, eu prefiro usar desse jeito que eu consigo ver direitinho. Agora, quando tem um programa muito grande, ele é praticamente impossível de ficar fazendo isso aqui toda hora, porque depois você vai ter que apagar para funcionar um código direito, sem mostrar aqui embaixo, e assim vai. A gente tem uma coisa para aprender também, que antes de continuar esse programa eu vou mostrar para vocês, que é o nosso... Vou dar um clear aqui. O nosso make credit, por exemplo. O que é esse make? A gente vai e compila o nosso programa. Mas como que funciona o compila? O make ele é um código que ele junta, no caso foi feito para essa ID, não tenho certeza se tem outras. O make ele vai e junta alguns códigos dentro dele, como se fosse uma biblioteca.
e ele executa daquilo sem a gente precisar escrever toda uma linha para só compilar um arquivo. O make credit, por exemplo, ele faz tudo isso aqui. Se a gente escrever isso aqui, a gente está basicamente escrevendo a mesma coisa que make credit. Mas como que eu saberia, se eu não tivesse o make, como que eu saberia escrever esse código, que é chamado de Clang? Clang é uma aplicação que foi feita para compilar. Tem várias outras, mas o Clang, se eu não me engano, deve ser o mais famoso. Por exemplo, eu vou dar um ls aqui, eu vou excluir, dar um remove no credit. Beleza, agora se eu dou um ls, eu não tenho mais o verdinho que tinha aqui em cima. Eu vou escrever Clang. O Clang, eu vou escrever depois o credit.c. Beleza, eu escrevo isso aqui, dou um enter. Ah tá, é porque aqui eu tô com uma... Vou excluir isso aqui só por enquanto. Beleza, vamos ver. E aqui eu vou ter que excluir isso aqui tudo porque tá dando... Calma aí. Deixa assim. Eu dou um Clang e credit. Se eu pego para listar agora cada programa que tá aqui do lado, eu vou tirar isso aqui, eu vou e listo, e eu percebo que tem um way.out aqui, que é um executável. Isso aqui é porque eu não defini um nome para esse novo arquivo. Então, por padrão, ele já vem desse jeito, um a.out. Ele vem por padrão quando se compila um arquivo. Para eu definir um nome, eu teria que escrever Clang -o, o nome do arquivo que eu quero, no caso é credit, e eu falo qual é o arquivo para ser compilado. Desse jeito, se eu pego um ls, ele vai ter aqui credit agora. Mesmo jeito que o make. Vocês viram que deu um erro aqui em cima, porque eu tinha deixado esses códigos aqui. Por que deu esse erro? Basicamente deu esse erro é porque se eu falo que eu quero um get long e eu não especifico de onde eu quero que isso saia, no caso no código eu especifiquei aqui em cima, porém quando o Clang ele vai compilar, ele não entende o que é isso. Então a gente tem que especificar que esse include cs.h ele tem que vir de algum lugar. Então eu tenho que escrever Clang. Eu vou remover esses arquivos aqui embaixo. Remove credit e remove a.out. Beleza, removi. Eu escrevo Clang, o nome do nosso arquivo que é credit. Qual arquivo que eu quero compilar? Credit.c. E agora eu preciso falar pro Clang, para essa aplicação, de onde que eu quero que tira essas bibliotecas. Então eu escrevo traço, que inicia um código, assim como está aqui em cima, cada negocinho desse tem um traço atrás. Eu vou e coloco CS50, que é o nosso nome, e antes do nome eu vou e coloco o código L. Esse código L ele serve para linkar. Ele tá, não sei exatamente como seria essa palavra em português, mas ele tá basicamente sabendo de onde quer que eu pego agora. Se eu tirar aqui beleza. Se eu tirar agora e eu colocar, a gente vê que funcionou. E agora tem um credit aqui, não deu o mesmo erro que tinha dado antes nesse lugar. Aí assim vai, cada vez que eu vou adicionar o standard IO ele não precisa porque ele é automaticamente adicionado. Eu vou e escrevo ele
traço L e o nome da biblioteca que eu quero adicionar. Beleza? Sabendo isso, vamos voltar pro nosso código aqui, pro nosso dever. Aí. A gente estava fazendo a contagem de quantos números tem. Depois que a gente sabe a contagem, a gente já pode começar a pegar algumas informações desse nosso código. Por exemplo, eu posso começar já direto pela equação e só depois vir e ver, por exemplo, aqui que Mastercard começa com 51, 52, 53, 54, 55, ou 34 ou 37, que é o American Express, e Visa começa com 4. Eu posso começar por qualquer um dos dois. Basicamente eu vou ter o mesmo resultado, vou ter as mesmas coisas, mas vamos começar pelo mais difícil primeiro. Beleza? Como que eu pego cada um desses aqui, faço uma conta dessa e termino em 13, que é o nosso código para esse número aqui. Nem todos vão dar 13, beleza? Esse aqui deu 13 e nem todos vão dar 20, só que se ele for válido ele dá 0 aqui no final. Como que eu faço tudo isso aqui? Eu poderia, por exemplo, escrever certinho, definir como variável 1, variável 2, 3, 4, 5, 6, que é muita variável na real. Então, como que eu faço isso? Basicamente, o que eu pensei em fazer quando eu estava fazendo esse dever? Eu vim e vou criar um looping aqui. Mas looping, como que eu faço esse loop? Eu vou... counter. Como está em português, vou colocar contador. Só pra gente saber o que está acontecendo aqui, para não ficar confuso. Separação de números. Beleza. Eu venho e faço um looping que ele vai até terminar aqui. No caso, eu defino para ele pegar cada uma dessas que eu quero. Eu defino para fazer vezes 2 e eu defino para somar tudo no final, quando tiver tudo pronto. Como que eu faço isso? Começo de conversa. Vamos começar já direto num while. Às vezes um while é bom, às vezes um for é bom. A gente vai descobrindo isso. Enquanto vai passando, a gente vai precisando de mais coisa, beleza? Eu vou começar com um while. Eu quero que ele faça, por exemplo, vamos pensar no que a gente pode fazer aqui primeiro. A gente pode usar uma coisa que é deixa eu definir uma variável aqui em cima. Int, qual variável que eu defini aqui? N. Vou definir f. Eu defini uma variável que ela é 0. Na verdade eu não preciso definir ela como 0 agora não. Eu venho e pego que f é igual a n, que é o número do cartão que a gente escolheu ali. Eu quero que f seja igual a n. E para pegar, por exemplo, o penúltimo número, como que eu faço? Eu uso uma coisa que a gente viu na penúltima aula, que é o remainder, o restante. Basicamente aquela conta que faz e é o restante lá. Por exemplo, que não deu 0, a gente vai e pega o restante da nossa conta de divisão. Então, n dividido por 100. Vamos ver o que acontece se eu faço isso aqui. Eu vou dar um printf aqui, falando que f é igual a vamos ver, no caso aqui eu quero isso aqui. E o while, o que eu faço com o while para repetindo? Eu vou negar ele por enquanto, pra gente ver o que acontece com essa equaçãozinha que a gente fez aqui, beleza?
Vamos dar um make credit. Deu tudo certo. Vamos fazer. Number f deu igual a 0. No caso, ele não pegou os últimos dois aqui. Por que ele não pegou os últimos dois? Porque n ficou sendo 0 aqui em cima. Então eu vou fazer uma nova long j é igual a n. Beleza. Agora eu já tenho aqui. Então make credit. Eu esqueci de definir aqui que é para ser o j. Vamos de novo, fazendo beleza, vamos ver se agora vai tirar. E tirou só os dois últimos números ali. Beleza, então eu sei que isso aqui me ajuda a tirar o número. Como que eu faço para isso aqui ir repetidamente tirando de 2, no caso 1, tira 1, pula outro, tira um, pula outro. Como que eu faço isso aqui? Eu já tenho que entrar numa parte que já é uma equação um pouco mais avançada. Eu, por exemplo, pego que f é igual a j, que a gente pegou aqui, né? Beleza. A gente vai fazer um remainder. Eu já vou voltar com um looping aqui. Eu vou voltar com um loop for. Eu acho que vai me servir melhor do que o looping while nessa ocasião. Eu vou definir uma int y sendo igual a 0. O motivo para ela ser igual a 0, para fazer o looping, vai ser que enquanto ela for menor ou igual ao nosso contador ali, nosso count, eu quero que ele fique executando isso e cada vez que passar ele vai aumentar 1. Eu vou definir isso aqui. Beleza, e ele vai mudar até o i. Por exemplo, aqui, se eu colocar um número de 15 dígitos, ele vai contar como sendo 15. E aqui eu quero que ele aumenta até dar 15. Basicamente isso. Eu acho que fica meio confuso se a pessoa não estiver prestando tanta atenção assim, né? Pra não estar sabendo tanto o que eu estou fazendo. Então a gente já tem ali um looping. A gente precisa pegar cada dígito separado. Eu vou fazer f é igual a j, que é o nosso número inteiro. E eu vou usar um negócio que chama power, que é basicamente o elevado. Sei lá, algum número elevado a outro número. Para usar esse power, eu preciso o quê? Eu preciso definir aqui uma biblioteca, que no caso é a biblioteca math. Essa biblioteca aqui. Aí eu já tenho esse código power. Então a gente tem que ele vai ser 10 em 10. A gente, se pegar aqui 10, eu tenho, por exemplo, o número, esse tal número aqui. Se eu pegar 10, ele vai me dar o número 6. Se eu pegar 100, ele vai me dar o número 46. Se eu pegar 1000, ele vai me dar o número 846. Então eu sei que tem que ser elevado a 10. Eu sei que tem que ser elevado a 10. E como que eu faço para ele ir mudando de 2 em 2 até chegar até pegar todos que eu quis? Por exemplo, eu tenho esse número aqui. Vou deixar ele aqui porque é mais fácil de ver. Eu tenho esse número aqui. Quando eu pego 10, ele vem pra cá. Quando eu pego 100, ele vem pra cá. Então ele já pegou esse número aqui que eu queria, que nesse caso é só o 4. O 46 a gente dá um jeito nele depois. Aí ele vai mudar. Ele não vai parar no 7. Ele vai pular justamente pro 67 ali. Aí ele não quero que ele pare no 4. Eu quero que ele pare no 8. Depois no 4. Depois no 5. E ele não pare aqui. Como que eu faço para fazer isso?
eu vou basicamente vir aqui e colocar que ele tem que ser que o nosso número elevado, o nosso... esqueci o nome agora, mas o 10 é a nossa base e o i seria nosso número que estaria lá na cabecinha dele. Aí a gente vem pra cá, mas beleza, ele ainda tá indo de 1 em 1, porque ele chega ali, ele começou no 0, aí beleza, não tem problema, por enquanto. Ele vai, entra no looping, aí terminou o looping, vira 1, terminou o looping de novo, vira 2, e ele tá indo como se fosse contando normal, assim. Eu basicamente venho aqui e coloco isso aqui porque tá melhor pra mim. Basicamente. No caso, deixa eu colocar aqui também. E agora eu já consigo números diferentes aqui. Vamos dar um make aqui pra ver se tá funcionando. Se tá funcionando tudo certo. Nesse caso aqui, deixa eu ver. Ah tá, porque aqui precisa ser long. Eu defino isso aqui como sendo uma long. E tem esse número aqui que eu esqueci de tirar ele. Na verdade pode deixar ele aí. Eu só... beleza. E aqui, qual que é o erro? Calma aí. Long and double. Ah, é porque eu dei... beleza. E agora deu certo. Eu dei Ctrl Z e tirou o long que eu tinha colocado aqui antes. Eu vou dar um credit. Vai perguntar um número. Eu coloco qualquer um aqui só para testar. E ele vai me dando esses númerozinhos aqui. Só que ele, por exemplo... a gente vai pegar esse número aqui. Ele deu pra gente o 4 primeiro. E ele pulou lá pro 184. Ele pulou lá pro 1. Ele ignorou o 8. Tecnicamente está funcionando, mas não exatamente do jeito que a gente quer. Ele vai, depois do 1, ele pulou o 2, foi pro 3. Aqui. Depois pulou o 4, foi pro 8. E assim vai. Por que que deu esse erro? Por que começou no primeiro número? É porque no nosso looping, a gente definiu que o i, ele começa no 0. E na verdade ele tem que começar no 1. Por quê? Porque assim que ele entrou nesse looping, o i ele é 1. Ele vai aumentar aqui para 2. Ele vai chegar aqui sendo 2. Então vai ser 10 elevado a 2. Que vai fazer aqui, eu vou começar diretamente nos dois primeiros números. Vamos dar um make para ver se funciona. Vou pegar esse aqui, que ele já está aqui, né? E assim a gente vê que ele agora está indo de 2 em 2 e ele está fazendo tudo certo. Beleza? Só no final aqui que ele parece que deu uma bugada. É porque o nosso f é uma int, ele tem que ser um long também. Eu dou um make aqui de novo. No caso deu erro aqui que eu estava definindo como int. Beleza. E agora sim ele está dando do jeito que era para dar. Ele está indo sempre de 2 em 2. Aqui chegou num momento que seria 0 para cá, então ele não coloca aqui. Mas aqui seria basicamente a resposta desse jeito aqui. Só que ele não entende que é para que a gente quer ver o 0, então ele vai e corta o 0 que está na frente. Beleza? A gente já sabe que está funcionando, pelo menos parece estar funcionando. Deixa eu... Aí, beleza. A gente já sabe que parece estar funcionando. Então eu venho e, por exemplo, agora eu quero dar um fim nesses númerozinhos aqui. No caso, quando eu pego 46, eu quero dar um fim no 6. Como eu faço isso? Basicamente, ele vai usar praticamente a mesma coisa aqui, que é a gente vai vir e pegar um novo número, uma nova variável aqui que vamos chamar de int g.
Primeira coisa que vem na cabeça mesmo, só por enquanto, né? G, eu quero que seja igual a o nosso F. Nesse momento aqui, passou a primeira vez, pegou 46. Então o nosso F agora é 46. Quando ele passar, ele vai mudar para 6.746. Então cada hora que ele passa aqui, eu quero que ele pegue um G diferente também. Então o G eu quero que seja igual a F. A gente viu que esse número aqui, que esse número não, que esse sinalzinho do remainder, ele pega o quê? Do último pro final. Mas se eu uso, por exemplo, esse aqui, ele pega do início pro final. Ele pega o contrário. Então a gente tem como salvar o 4 aqui, por exemplo. Como que a gente salva o 4? Vamos pensar em alguma coisa aqui para fazer. Eu poderia, basicamente, para não precisar ficar repetindo isso, eu dou que vai ser int, sei lá, L agora. Eu venho e coloco que L é igual a isso aqui. E agora eu posso simplesmente colocar o L aqui. Beleza? Então tá dando mesmo. Só que aqui, o que vai acontecer? Se eu peço ele, eu tenho, por exemplo, o 46 aqui separado. Eu já tirei o 46 separado. Se eu peço ele para pegar o número aqui, o que ele vai fazer? Ele vai, igual o de cima, ele vai contar da direita para a esquerda também. Ele não começa a contar da esquerda para a direita. Então a gente pega para cá. A gente tem, por exemplo, o I sendo 2 ali no começo, primeira vez que passa. Então a gente teria que contar. Para o G ali seria F dividido por L, que seria 2, que no caso seria 100. Quer dizer, então a gente dividiria isso por 100. Esse númerozinho por 100. Beleza, se eu dividir isso aqui por 100, vai sobrar o quê? Vai sobrar 0,46. Então ele vai contar sendo 0, sempre. Então o que eu faço aqui para não contar sendo 0,16? Para contar sendo, por exemplo, 4,6, para a gente poder excluir esse 6. Eu venho e coloco... Deixa eu colocar aqui o 46 de volta aqui pro lugar dele. Eu venho e coloco para C o L dividido por 10. Por quê? Porque, por exemplo, aqui eu tive que era 10 elevado a tal número. Por exemplo, 10 elevado a 2, que deu 100. Mas eu não quero que ele pegue 2 dígitos, eu quero só 1. Então eu tiro um desses 10. Por exemplo, se for 10 elevado a 3, isso aqui, nesse número aqui vai ter chegado 10 elevado a 2. Se for aqui 10 elevado a 4, nesse aqui vai ter chegado 10 elevado a 3, e assim vai. Vamos testar para ver se está funcionando? Eu vou dar um printf aqui, de novo, para ver, vamos ver aqui o G. O G ele é uma int. Lembrando que você pode usar o debug 50, só que como que é um programa pequeno, eu gosto de usar o printf mesmo. Beleza? Eu acho mais bonitinho de usar. Só que se fosse num programa grande, seria mais fácil usar o outro. Beleza? Isso aqui é puro gosto meu mesmo. Não tem problema se eu usar o outro. Beleza? Vamos ver se está tudo certo o seu... eu esqueci ele aqui, ó. Beleza. Vamos dar um make de novo. Funcionou. Credit. Vamos pegar o mesmo númerozinho que a gente pegou ali. E agora, beleza. A gente teve aqui 46. Ele pegou o número 4. A gente teve aqui 6.746. Ele pegou o número 6, que foi o primeiro. E assim vai. Ele foi separando os números. Nesse caso aqui, eu nem sei o que aconteceu aqui. Deixa eu ver. O F tá longo.
Beleza, deu algum bugzinho aqui, mas mais pra frente a gente descobre o que é, beleza? Agora, a gente já tem esses números aqui separados, só que ele só separa durante uma volta no looping. Por exemplo, esse 4 aqui, ele foi substituído pelo 6 na segunda volta. Então, se ele só dura um looping, então eu tenho que fazer a conta, a equação aqui dentro do looping, para ele ir repetindo. Por exemplo, se eu vou começar a fazer uma equação aqui. Eu vou definir uma outra int. Qual que é o nome do cara? O nome do cara é Lu. Então, beleza. Nossa int vai ser essa. Eu vou colocar, na verdade pode colocar sendo 0. Beleza. Eu vou vir pra cá, eu vou colocar aqui a nossa int Lu sendo igual a... Por que eu quero que ela seja igual? Eu quero que ela seja igual a Lum. Vamos ver. O que eu posso fazer aqui para fazer essa equação funcionar? Eu tenho o nosso G já, que é o nosso código aqui que eu quero. Eu posso já ir multiplicando cada peça, certo? Se eu vim aqui, por exemplo, vamos mais G. Beleza, então eu já estou multiplicando. Só que a gente volta lá. Vamos ver o que a gente tem que fazer nessa equação. A gente primeiro separa. Cada um deles a gente multiplica por 2. Então eu venho para cá, coloco G vezes 2. Vamos ver. Isso aqui é a primeira coisa que a gente está fazendo. A gente pode mudar isso depois. Então G vezes 2 mais... No caso aqui vai ser 0 e cada vez que passar o looping ele vai mudar o número dele. Aqui a gente definiu ele como 0, mas ele vai guardar. Esse aqui vai ser o que vai guardar. Por que ele vai guardar? Porque aqui, quando a gente vai definir ele de novo, quando passa pela segunda vez, se a gente vai definir ele de novo, a gente pega o número antigo dele e soma com a diferença que seria agora, né? Que daria agora. Beleza, se eu tenho isso aqui, então já dá pra fazer? Vamos ver se já dá pra fazer. Eu pego o make credit. Vou começar a usar o quê? Vou começar a usar esse número aqui. Beleza. O que era? Eu esqueci de dar um printf aqui nele. Vamos ver. Ele é int? Ele é int. Beleza. Ele chama Lum. Beleza. Vamos dar um make com o novo negócio aqui. Beleza. Ele já separou bonitinho aqui, mas vamos ver o que tá dando. Primeiro, a gente pega aqui a gente pegou o 14. Beleza. 1 vezes 2 dá 2. Então a gente tem que o primeiro Lu tá certo. A gente vem aqui, o F. Ele pegou o 0 aqui porque não mostra. Ele vai mostrar 14, mas na verdade ele tá 0, 14. Por quê? Porque aqui, ó, no caso, aqui, né, seria 0, 0, 14. Aqui é 0, então ele simplesmente não mostra. Ele só vai voltar a mostrar aqui na frente. Beleza. Ele pegou esse número aqui. O que é esse número aqui? Vamos ver o que está acontecendo nele. Deixa eu passar aqui pro lado, fica mais fácil de ver. Você é muito grande. Beleza. A gente tem que... Aqui ele pegou o 9. Surgiu um 9 aqui do nada. E beleza, multiplicou por 2 e fez mais 2. Deu 20 aqui. Só que esse código aqui ele deu errado. O que aconteceu para ele dar errado? A gente volta aqui e vê o que está acontecendo aqui no F. O que aconteceu? A gente vem, por exemplo, a gente vai dar uma olhada aqui no número e dar uma olhada aqui. A gente tem que o nosso J. Calma aí, nosso J.
exatamente. É esse número. A gente dividiu ele por L, que é isso aqui. Beleza, o que está acontecendo aqui? Vamos ver se a gente acha junto isso. F é long, F é long. Eu tenho que o L, ele precisa ser long? Precisa, L precisa ser long. Esse que é o erro. Vamos ver. O L ele precisa ser um long. Por que o L precisa ser um long? Porque ele vai acabar ficando um número absurdo durante o tempo. Ele vai ficar um número absurdo. No caso 10 elevado a 10, por exemplo, vai dar um número absurdo. Então vamos ver se isso vai solucionar o nosso problema. Make credit, beleza. A gente coloca de novo o número aqui e parece que funcionou, certo? Beleza, vamos ver o que está acontecendo. Aqui pegou o número 14, pegou o primeiro número dele, fez vezes 2 e deu 2, ignorou tudo aqui, beleza. Aqui, nosso último número é 6, fez 6 vezes 2 deu 12, mais 2 deu 14, beleza. Aí, beleza, aqui deu 0 de novo e aqui deu 22. A gente tem que o nosso aluno deu 22. Porém, vocês lembram que na conta dele deu 13? Por que deu 13 aqui? Basicamente, é porque o que aconteceu? Quando eu chego aqui, no G igual a 6, eu tenho que ele vezes 2 dá 12. Então eu tenho que separar esses números, igual eu falei no começo. O 12 ele tem que virar 1 e 2. Então vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui, beleza? Vamos pegar, por exemplo, vamos ver o que a gente pode fazer. Poderia definir uma nova variável, mas vamos tentar pensar em um jeito sem definir uma nova variável. Vamos definir uma nova variável. Beleza. Int y. Pensar numa que a gente não fez ainda. O int y eu quero que seja igual a... vamos pensar, como que eu faço para dividir mesmo dois números? Eu uso o remainder e o da divisão, beleza? Então agora eu quero que ele simplesmente some dois números. Por exemplo, como que eu posso explicar isso de um jeito melhor? Eu sei que nunca vai dar um número na casa da centena. Vai ser sempre ou na casa da unidade ou na casa da dezena. Então eu sei que a gente nunca vai precisar usar 3 dígitos aqui. Então o que a gente faz? Eu pego que o G, vamos fazer aqui entre parênteses, mais e outra entre parênteses aqui. Eu quero que ele pegue primeiro o lado esquerdo e some com o lado direito. Então basicamente eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui antes. O que é? Eu pego do lado direito, do lado esquerdo. Então vamos lá. O G, eu quero que ele seja dividido por 10. Beleza? No caso deu 12, divido por 10. Aí vai dar vai dar 1,2, beleza? Ele vai sumir com o 2 e vai ficar só o 1. Ele vai contar sendo só o 1 desse lado. E aqui do outro lado eu quero que ele pegue o 2. Como eu faço para pegar o 2? Eu uso o sinalzinho ali da porcentagem, que é o nosso remainder. E eu faço por 10. Ele vai, pega, ele vai e faço por 10 mesmo. Beleza, agora eu tenho isso aqui. O que eu faço aqui? Em vez de usar o G que eu estava usando, eu venho e uso o Y. Isso tá certo?
no caso aqui eu nem preciso mais desse vezes 2. Na real, por quê? Por que eu não preciso mais desse, calma aí, y. Por que eu não preciso mais desse vezes 2 aqui? É porque eu preciso fazer essa conta antes de virar o, calma aí, eu preciso fazer essa conta aqui antes de bolei tudo aqui, aquela conta depois de fazer isso aqui, que é pegar cada dígito vezes 2. Então beleza, o que eu faço? Eu junto tudo isso aqui e aqui em cima eu faço vezes 2. Simples assim. Aí agora G vai dar, naquele 6 lá, vai dar 12 e eu vou usar ele aqui, beleza? Vamos ver se está funcionando. Se deu algum errinho, make credit, tá funcionando. Vamos ver aqui. Beleza. A gente tem aqui, pegou o primeiro, fez vezes 2, deu 2, beleza, até aqui embaixo. Pegou o 6, deu 12, não deu pra ver o y ali porque deu printf, mas a gente já percebe que aqui no final, o nosso lu deu 13. Ele já deu o nosso resultado que a gente queria. Que nesse caso aqui, ó. Ele já deu o resultado que a gente queria. Agora a gente precisa o quê? Na verdade agora já está bem tarde. A gente demorou bastante para fazer isso. Mas o que a gente precisaria fazer? Eu não vou voltar mais nesse dever na próxima aula. Eu vou deixar por aqui. Eu já fiz o básico. Uma coisa que eu preciso mostrar, não tenho certeza se eu mostrei, é se eu tenho, por exemplo, vou criar aqui da minha cabeça sem sentido alguma coisa. Se eu tenho, por exemplo, aqui, que definir o que ele é, se ele é Mastercard, se ele é Visa, se ele é American Express, eu tenho algumas coisas para fazer. Por exemplo, eu tenho que verificar se ele tem 15 dígitos e eu tenho que verificar, no caso da American Express, tem 15 dígitos e eu tenho que verificar se ele, cadê? Aqui. Com qual número que ele começa? No caso da American Express, começa com 34 ou 37. Como que eu faço isso? Eu pegaria aqui no if, eu, por exemplo, colocaria aqui um count, por exemplo. Count é igual a, no caso da American Express, então aí que eu abri o trenzinho errado. No caso da American Express, são 15 dígitos. Então, se o count, se o nosso contador lá, ele contou 15 dígitos, ele é igual. E eu preciso continuar definindo. Então, o que eu uso? Eu uso isso aqui. Se for 15 dígitos e se, por exemplo, começar com o número que ele quer, eu adiciono isso aqui. Aí, beleza, tem mais algum requisito para ser isso? Então eu coloco mais um desse i. Aí existe o seguinte, eu posso colocar i e eu posso colocar ou. Como que é o ou? É isso aqui. É 2 desses pauzinhos aqui. No caso ele fica ali perto do seu Z, na maioria dos teclados. Ele fica ali perto do seu Z, entre o Z e o Shift, que é essa setinha pra cima aí. Ele fica ali. É só você clicar o Shift, a setinha pra cima, e clicar nesse botãozinho aí do lado do Z. Aí eu faço tipo, se for count 15 ou se for count 04 ou 4, eu quero que seja tal coisa. Aí eu falando o que eu quero, beleza? Aqui a gente já percebeu que deu 13. Para conseguir, no caso aqui, continuando, eu teria que pegar o restante. Basicamente o restante é a mesma coisa, eu só preciso definir aqui, se eu não me engano, o y como 0. Aí ele vai pegar todo o resto que a gente não tinha pego antes e a gente coloca para fazer mais o nosso número lu, que nesse caso é 13 aqui. Beleza? Aí a gente já tem bastante, acho que já deu para ter bastante noção do que é para fazer, de como que é para fazer, por mais que não tenha dado pra gente terminar em 1 hora, né? Porque programar às vezes assim é bem difícil.
Tipo, se até você ter ideia, você passar algumas horas aqui. Uma dica é, se tem alguém para conversar sobre alguma ideia que você precisa ter, sobre alguma noção que você precisa saber, é a melhor coisa que você pode fazer. Você vai e conversa, beleza? Porque às vezes até você explicando pra pessoa, você consegue entender o que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vocês podem chamar a qualquer hora. Pode ser tanto aqui no ajuda de programação quanto no meu próprio perfil. É só clicar aqui em cima. Vai ter um negócio aqui, por exemplo, aqui do Marcos. Tem um lugar para você escrever uma mensagem. Você vai e escreve o que você quer. Vai aparecer aqui em cima. E ali vai ser o nosso chat, beleza? Então basicamente é isso. Não deu para terminar. No final, o meu, não copiem, hein? O meu ficou sendo, vou colocar os dois em comparação aqui. O meu ficou sendo esse aqui. Ele é um pouquinho grande. Chega nessa parte aqui é onde você tem que definir tudo. Aqui é as contas que tem que fazer. Não copiem, façam vocês mesmos, mas é só pra ter uma noção aqui mais ou menos de como vai ficar no final, pra vocês saberem. Vocês podem fazer diferente também, se vocês acharem mais fácil. Aqui, inclusive, eu fiz um contador separado, porque eu tava achando muita coisa aqui dentro. Eu fui, peguei isso aqui e coloquei em outro lugar. No caso, eu coloquei aqui embaixo. E é isso aí, vai fazendo do jeito que você acha melhor. Na próxima aula, eu vou esquecer isso aqui. Eu não vou voltar mais nesse dever. E eu já vou iniciar a nossa aula da semana 2 ainda do curso. Beleza? Então é isso aí. Acho que é só.